verso 15. Eu quero perguntar para você, ainda não me responderam, quais são os seus maiores inimigos? Quais são os maiores inimigos da nossa alma? Eu vou falar hoje sobre 3. Eu quero que vocês pelo menos digam um. Qual é? Pode dizer, irmã? Não tem vergonha, não. Nós mesmos. Diabo. Glória a Deus. Irmão, está fraquinho. Quais são os 3 inimigos da nossa alma? Eu vou dizer: o mundo, a nossa carne e o diabo. Estes são os 3 maiores inimigos de nós mesmos. Amém, irmãos? O mundo, a nossa carne e o diabo. Então vamos ler na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, verso 15, diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pode sentar, glorificando a Deus. Amém, irmãos? Eu quero trazer um estudo bíblico para você aprender. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo os seus 3 inimigos, os 3 inimigos da nossa alma. E um deles, o primeiro, é o mundo. Nós acabamos de ler: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então o mundo é o nosso maior inimigo, porque muitos pensam que vão ficar aqui eternamente. Muitos pensam que vão ficar aqui para sempre. Mas o mundo é o nosso maior inimigo. Por quê? Porque muitas das vezes nós enraizamos aqui no mundo. E muitas das vezes deixamos de adorar a Deus para buscar o quê? As coisas do mundo. O que é isso, pastor? Coisas do mundo. Prazeres carnais. Buscar fama, dinheiro. Buscar coisas que o mundo oferece hoje, que nos leva à nossa perdição, à nossa condenação eterna. Por isso é que a palavra do Senhor diz assim: se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Mas espera aí, pastor, eu sou crente, sou batizado, mas a palavra de Deus mostra aqui que se eu amar mais o mundo, o amor do Pai não está em mim. Então eu tenho que fazer a vontade de quem? Do Pai. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, verso 2, diz-nos assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que se experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor, ela é bem clara. E Deus nos deu esse estudo, porque muitas das vezes nós temos que lidar com o mundo. Não é porque nós somos crentes que nós não temos que lidar com o mundo. Temos. Mas temos que ter cuidado, não nos conformeis com este mundo, porque hoje é tudo normal. Hoje na igreja é tudo normal. Eu posso isso, não vou falar nomes. Eu posso fazer aquilo, tudo me é lícito, mas nem todas as coisas me convêm. E eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Ah, pastor, não é pecado beber, não é pecado fumar, não é pecado isto, não é pecado fazer tatuagem, não é pecado andar de calça, não é pecado andar de saia. Nada é pecado hoje. Nada. Por quê? Porque
um mundo que não nos pertence. E a palavra do Senhor ela é bem clara: não nos conformeis com este mundo. Hoje é normal pai contra filho, filho contra pai. Virou tudo normal hoje. Virou tudo normal para nós crentes. Isso é normal. Mas a palavra do Senhor ela é bem clara: transformai-vos pelo quê? Pela renovação do vosso entendimento. O que é a renovação do nosso entendimento? É nossa mente. Porque nós erramos por não ter conhecimento da palavra de Deus. Nós erramos porque não buscamos entendimento na Bíblia. E a Bíblia ela nos ensina tudo. Mas nós hoje nos adaptamos a esta sociedade. É normal no século XXI fazer isto, fazer aquilo outro. Irmãos, eu não estou contra ninguém. Já é aquilo que Deus colocou no meu coração. É um estudo. Então, irmãos, não se deixe, seja transformado pela palavra do Senhor. Porque se nós ignorarmos as coisas deste mundo, se nós nos adaptarmos a tudo o que este mundo nos oferece, então poucos vão ser salvos, poucos ou nenhuns. Porque se a Bíblia fala que nós temos que nos tornar como crianças para herdar o reino dos céus, e nos conformamos com esse mundo, se nós estamos na igreja, há certas coisas que nós temos que mudar. Nós não podemos adaptar a este mundo. Não podemos. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. A palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala que o Deus desta era, eu coloco entre parênteses na minha Bíblia, o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos. E o diabo tem cegado o entendimento de muitos crentes. A Bíblia fala que é dos incrédulos, alguém que não tem fé, alguém que não acredita em nada. Mas eu acredito mais depressa que este versículo se adapta hoje à igreja, que tem completamente deixado o inimigo cegar o nosso entendimento. A palavra de Deus nos diz em João, verso 8, capítulo 12: e falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, se nós seguimos a Cristo, nós andamos na luz. Se nós somos o sal da terra, se nós somos a luz, nós temos que ser diferentes. Não podemos ser iguais ao do mundo. Porque os do mundo andam em quê? Andam nas trevas. Mas se nós somos filhos de Deus, andamos na luz. Então não podemos deixar que o mundo nos guie, que nos domine. Este é o nosso maior inimigo, é o mundo. Porque hoje é tudo normal, irmãos. Hoje, para a igreja, e muitas das vezes quando eu falo com certos irmãos, não, pastor, não é por causa disso, não é por causa daquilo, não é por causa... Amém, glória a Deus, quem sou eu? Se eu prego a palavra de Deus, se não está a dizer que não é pecado, amém. Minha Bíblia diz que é pecado. Agora, se a sua não diz, amém, o que é que eu vou fazer?
deixemos transformar por este mundo. Porque a palavra de Deus é bem clara: quem ama este mundo não ama a Deus, e o amor de Deus não está em nós. Aleluia. Então tenha cuidado com o que é que você ama. Tenha cuidado. O nosso segundo inimigo é a carne. Eu estou a ler alguns versículos da nova tradução NBI. Amém? Segundo maior inimigo da minha alma é a minha carne. Querem ver? A palavra de Deus diz assim, João 3,6: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Se eu ando na carne, eu vou pensar o que é carnalmente. Mas se eu amo o Espírito, eu vou o quê? Andar segundo o Espírito de Deus. Se eu ando em Espírito, eu vou olhar com os olhos espirituais. Se eu amo o Espírito, eu não vou olhar pelos olhos carnais, mas sim pelos espirituais. Esse é o nosso maior inimigo. É a nossa carne. Gálatas 5, verso 16 fala: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Porque se nós andarmos em Espírito, nós vamos fazer o que o Pai quer, certo? Mas se eu andar segundo a minha carne, eu vou fazer o que a minha carne quer. Eu vou cobiçar, eu vou pensar coisas que não devo. Porquê? Porque eu ando segundo a minha carne, e a minha carne é fraca. A Bíblia fala que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então o nosso maior inimigo é a nossa carne. Porque se nós andarmos em Espírito, nós não fazemos os desejos da nossa carne. Por isso é que nós temos que andar em Espírito. Porque se nós andarmos segundo a carne, a minha carne hoje, ela queria se calhar ficar no sofá, ver televisão. Os irmãos, as irmãs, não, vim hoje para a igreja, e agora estamos mais escuro. Agora já faz noite, agora já está fazendo aquele friozinho. Esse é o que a minha carne quer. Quem é que quer ir para a igreja quando está a chover? Quando está aquele vento frio? Quando nós estamos cansados? Quando nós dormimos pouco? Ou quando nós trabalhamos muito? O que é que a nossa carne quer? Ela quer repousar. Então por isso é que nós não devemos andar segundo a nossa carne. Porque se nós andarmos segundo a nossa carne, nós não fazemos nada para Deus. Se nós andarmos segundo a nossa carne, nós só vamos satisfazer a minha carne. Mas se eu andar em Espírito, eu vou fazer tudo para agradar quem? Meu Pai Celestial. Porque se eu sou filho dele, eu faço o que agrada ao Pai, não o que entristece o Pai. Por isso é que nós não devemos andar segundo a nossa carne. Não devemos. Porque a nossa carne é a nossa inimiga. A palavra de Deus fala-nos assim em Gálatas 5, verso 13. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Olha só. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina aqui. Vocês foram chamados para andar na liberdade,
Mas não deixem que essa liberdade, olha só, dar ocasião ao quê? À nossa carne. Porque nós hoje pensamos que tudo, que podemos todas as coisas, que ser crente não tem restrições. Eu nem preciso me adaptar ao Evangelho. O Evangelho tem que se adaptar a mim, se eu quiser, se eu quiser. Então temos de ter muito cuidado com a nossa carne. Porque hoje, e o maior defeito do ser humano, pastor, é só um pouquinho, é só hoje. Deus não está a ver. Não tem mal nenhum, pastor. Nós temos deixado que isso nos domine. E por isso é que naquele grande dia, irmãos, nós vamos prestar muitas contas a Deus. Porque nós deixamos que a carne nos domine. Eu sei que não é uma pregação, mas é um estudo bíblico para você aprender, assim como eu, porque este estudo já foi primeiramente para mim. A palavra do Senhor nos diz assim, Gálatas 5:24: os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com as suas paixões e os seus desejos. Então, se anda segundo a sua carne, ou anda segundo a cruz de Cristo? Este, irmãos, é o segundo que nos domina e que tem levado muita gente para o inferno. Porque hoje tudo é normal. Hoje o crente não se priva de nada para agradar a Deus. Não se priva de nada. Muitas das vezes, quando eu olho certas coisas, eu fico triste. Porque se Deus me escolheu, se eu sou chamado filho dele, eu tenho que ser diferente dos outros. E hoje, irmãos, eu digo-vos muito honestamente, estar um crente ou um incrédulo, se calhar nós vamos dizer que o incrédulo é crente. Já não aconteceu a mim. E dizer que o crente é que é o incrédulo, já aconteceu a mim. Então, por causa do quê? Não sou da sua religião. Irmãos, temos de ter muito cuidado. Mas, pastor, o que é que eu faço para conseguir não ser dominado pela minha carne? Ora a Deus. Peça ao Espírito Santo que o transforme. Peça ao Espírito Santo que o mude. Irmãos, quantas vezes eu me humilho na presença do Senhor e digo assim: Deus, o que ainda há em mim que eu preciso mudar? E eu preciso mudar muita coisa. Eu sou ser humano. Eu todos os dias mato leões e ursos comigo mesmo. Por quê? Porque a minha carne só quer fazer o que é contrário aos olhos de Deus. Não pensem, irmãos, não, isso não acontece comigo, não acontece comigo, acontece presbítero, acontece com qualquer um. Quantas vezes, quando eu vou às vezes fazer uma entrega, só quando sair da graça eu já vou orar, porque eu sei que o inimigo vai fazer que eu desça da cruz. Então eu luto todos os dias comigo mesmo, porque eu sei que a minha carne é contrária àquilo que o Espírito de Deus quer para mim. O segundo, terceiro, nosso maior inimigo é o diabo. E por que o diabo, pastor? Porque muitos de nós pensamos
pensamos que o diabo é aquele senhor de cornos vermelhos. Mas se vocês pensam nisso, estão super enganados. Porque o diabo era o quê, Aranda? O diabo era o quê? Um anjo de luz. Só que muitos pensam que o diabo é aquele senhor de corninhos vermelhos. Mas o diabo, ele era um anjo de luz. Ele não pode estar em todo lugar. Ele não é onisciente, ele não é onipotente, nem onipresente. Mas ele tem os seus aliados. Meu Deus. Que andam ao redor de quem? Olha o que a palavra de Deus nos diz. 1 Pedro, capítulo 5, verso 8. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo, procurando quem possa devorar, tragar. Por quê? É que eu disse que o diabo era o nosso terceiro inimigo. Porque se eu fizer o que a minha carne manda, quer, se eu me adaptar às coisas deste mundo, é o que o inimigo procura. É o que o inimigo procura. Ele não quer destruir-os lá fora, ele quer destruir-os que estão aqui dentro. Meu Deus. Porque ele é um anjo, ele era um anjo de luz. Mas a palavra de Deus também nos diz que Deus criou o inferno para o diabo e todos os seus anjos. Você diz assim, mas pastor, se o diabo não pode estar em todo lugar, como é que ele faz? Parece que está todas as vezes à minha frente. Parece que está em todo lugar. Por quê? Porque ele tem os seus aliados. Quando Jesus expulsou os demônios daquele homem gadareno, em que os demônios foram para aquela matilha de porcos, o que é que a Bíblia fala? Que eram legiões de demônios. Sabe o que é que significa legiões? Não é só um. Meu Deus. São muitos. E é isso que o diabo quer. Se nós deixarmos o mundo entrar no meu coração, se eu deixar que a carne fale mais alto que eu, o terceiro inimigo, ele está em todo lugar. Ele quer o quê? Nos estragar. Porque a Bíblia fala que ele é como um leão. Olha só, a Bíblia diz assim: o inimigo de vocês. Está a dizer que é meu inimigo. Está a dizer que é seu inimigo. Ele anda como um leão, rugindo à procura da presa. E por que é que eu falei em último, presbítero? O diabo. Porque se nós formos analisar biblicamente, espiritualmente, o diabo, ele vai em quem? Em quem está mais debilitado, quem está mais fraco na fé. Esse é que o inimigo procura. Para quê? Então, irmãos, nós temos 3 inimigos que todos os dias nós temos que lutar. Irmãos, não deixe que estes versículos saiam da sua mente. Não deixe de pensar qual é o seu maior inimigo. Quais são os seus maiores inimigos? O mundo, a carne e o diabo. Vocês vão esquecer? Amanhã eu vou perguntar. Não se esqueça. A palavra de Deus nos diz ainda, para terminar, Efésios, não precisam de abrir, é para não. Efésios 6:12.
6:12. Quem pode ler? Leia aí. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem a carne, sim contra os princípios, principados e potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Olha só o que a palavra de Deus nos diz. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Estes são os nossos maiores inimigos. E não é um, irmãos, são legiões, são muitos. Então, irmãos, procure fazer o que agrada a Deus. Procure fazer a vontade do seu Pai. Não o Pai terreno, mas seu Pai celestial. Porque se nós andarmos segundo o mundo, segundo a carne, o diabo, ele vai nos devorar. Amém, irmãos? Não quero demorar muito, já são 9 horas.